Eu fico assim muito feliz de estar aqui, de ver esse debate acontecendo aqui com os Jovens da Maré, com a SPOC, né, que é uma iniciativa super importante. Eu acho, como o Edu gosta de ver a potência, né, dos jovens, né? Então, é bem interessante, assim. E obrigado, assim, para mim, por proporcionar isso, proporcionar a fundação da gente poder cooperar com algo tão interessante e algo que eu acho que pode contribuir de alguma forma. Então, vamos lá. Nosso papo é sobre segurança e convivência. Não é aquele papo furado que normalmente acontece, que é como tem que ser a polícia, como é que é a segurança. Não, nós estamos falando aqui qual a importância da segurança para uma cidade de direitos, para a convivência entre as pessoas, para a mobilidade na cidade, para as pessoas se conhecerem, conviverem, terem liberdade, terem o sentimento de sair, andar, fazer ações, encontrar as pessoas. Para isso, chamamos um provocador sensacional, Marcelo Iuca. Existe realmente solução para a violência com todo esse contingente de repressão? O dinheiro gasto para reprimir é similar ao que é gasto com a educação? Eu não acredito que repressão resolva. Eu venho de uma família que sempre desacreditou de segurança pública, né? Sempre teve medo tanto de bandido quanto de polícia, a gente apavorado. A gente viveu 30 anos achando que nada poderia piorar na cidade que a gente vive. Nos últimos anos, a gente viu que piorou, né? E alguns estudiosos, algumas leituras que a gente faz, atribuem isso tudo à instalação das UPPs nas favelas do centro. Porque teve uma migração para lá, você acha que aumentou a violência na Baixada, porque teve uma migração do crime para lá, você acha? Isso, a violência para lá. Eu presenciei isso, assim, a gente sempre viveu, a gente sabia que na Baixada tem uma questão de grupo de extermínio, sempre teve grupo de extermínio, e nunca se teve uma investigação, ninguém nunca foi preso. Todo mundo sabia quem matou o outro, mas ninguém nunca foi preso. E o Estado sempre foi omisso pela questão da segurança pública na Baixada Fluminense. Isso é um olhar muito pessoal de quem vive lá. Tem que investir em educação em diversos segmentos e de diversas formas diferentes. Quando eu falo educação, não é só investir na escola, entendeu? Na educação da população de uma forma geral. A gente tem, no nosso país, mais de 50 mil homicídios por ano. Eu acho que essa é, assim, a primeira questão sobre a qual a gente precisa refletir muito, se a gente quiser pensar como é que se avança no campo da segurança. O risco de um jovem negro ser vítima de um homicídio no Rio é quase 3 vezes superior ao risco de um jovem branco. Enquanto na capital a gente tem um quadro muito mais tranquilo, na Baixada a gente tem índices que são altíssimos, né? A gente vem trabalhando prioritariamente, em termos de demanda social, numa perspectiva que é punitiva, nunca se prendeu tanto. A gente tem no país a 4ª população carcerária, a gente está matando a nossa juventude. Se fala muito da impunidade no Brasil, mas essa impunidade é para uma classe, né? Porque as classes mais baixas, elas são recheio de cadeia. A pele negra é recheio de cadeia. A falta de informação é recheio de cadeia. Então, qualquer mudança que a gente queira fazer, que seja para a construção de uma política de segurança inovadora, republicana, ela precisa começar pela afirmação da valorização da vida como um princípio fundamental. Como que isso pode se dar? Em primeiro lugar, eu acho que rompendo com a lógica da guerra, né? A gente precisa superar a narrativa de que a gente está em guerra e os seus efeitos práticos. E assumir que essa lógica do confronto ela precisa ser substituída por uma política pautada na proteção, na ampliação de direitos e que reconheça os moradores da cidade como atores fundamentais nessa construção. Assim, para ficar claro,
Nós temos uma polícia extremamente corrupta e violenta. Ponto. Ninguém discute sobre isso. Se você chutar cachorro morto, todo mundo sabe disso. Por que ela é extremamente violenta e corrupta? Porque ela funciona mal ou ela funciona bem? Ela cumpre ordem política ou não cumpre ordem política? Eu vou dizer para você, funciona bem, porque a ordem política é essa. E é pior, tem uma base de legitimação social por trás dessa ordem política. Então, se a gente não mexer nisso a partir da base de legitimação social, mudando a vontade política, não tem caminho. Isso aqui faz parte desse processo. É discutir, refletir e botar a cidadania para exercer. Senão a vontade política não muda, a política não muda, e nós vamos ter uma repressão para controlar pobre, negro, periférico e proteger branco, rico, da Zona Sul. A segurança pública é tão séria que não pode ser assunto só do Estado, não pode ser assunto só da polícia, muito pelo contrário, é um assunto da sociedade e um assunto da sociedade civil. Então, instituições como as nossas, pessoas que estão no movimento social, pessoas que são ativistas ou militantes, enfim, que a gente queira chamar, têm uma responsabilidade grande nisso, não só na cobrança. Acho que a denúncia é fundamental, a gente precisa denunciar sempre, mas precisa também buscar caminhos de solução, caminhos de diálogos como esse está sendo feito aqui agora, caminhos propositivos, que a gente avance para além da denúncia, que a gente também crie outros espaços. Então, eu acho que a educação tem um papel central nisso, sim, né? Porque a gente educa o nosso povo quando vai para a rua, quando cria caminhos novos, quando inclusive ocupa espaços novos na cidade, ocupa os conselhos, ocupa espaço no Estado, ocupa espaço na sociedade civil, pauta os caras. Acho que isso é outra coisa importante. A gente precisa cada vez mais pautar a imprensa, precisa cada vez mais pautar a mídia, precisa mais pautar a cultura. Aí você faz o trabalho de formiga, que é reunir uma galera para começar a discutir a segurança pública na sua comunidade, né? O que as pessoas encaram como errado na sua comunidade. É porque muitas vezes o cruel é mais fácil. Muitas vezes o cruel empodera. Muitas vezes o cruel está na moda. Como a sociedade civil, nós podemos levantar e pedir por políticas públicas que não sejam através da repressão radical. Um primeiro lugar que eu acho que a gente tem entrado e precisa aprofundar é a dimensão do controle social da ação das forças de segurança. A gente pode ter uma contribuição importante aí. A gente pode também trabalhar muito a construção de estratégias de mediação de conflitos que evitem a judicialização, para não ficar reforçando essa perspectiva do Estado penal, do Estado policial. Tem que ir muito além dessa concepção de uma ocupação militar. Assim, a gente precisa ir aí nesse sentido, de forma urgente, romper com esta narrativa de que estamos em guerra, de que tem territórios que precisam ser pacificados, controlados, né? A gente quer caminhar para a construção de uma cidade que tenha como eixo fundamental a construção de direitos, a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, é isso que precisa orientar. Ao mesmo tempo, a gente precisa fazer o debate sobre o modelo de polícia que está aí, né? O Estado do Rio de Janeiro tem a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. Assim, a gente não vai ter mudança enquanto a gente não transformar o olhar sobre as favelas, sobre os moradores, esse olhar que criminaliza a juventude negra. E olhar de dentro para fora também. E que fragmenta a cidade, né? Então, nesse sentido, combinado a esse debate sobre a reforma estrutural, a gente vem trabalhando cada vez mais a dimensão da comunicação e da cultura, na disputa dessas representações, porque a gente entende que isso é imprescindível para romper com as manifestações de intolerância, de preconceito e com a hierarquização do valor da vida que a gente tem vivido de forma tão contundente. Como a gente convive, como a gente amplia a convivência em todos os sentidos, para trazer um aspecto da segurança que não é um aspecto da segurança que discute só o papel do Estado e o papel da polícia. É um papel da segurança que discute uma mudança da sociedade civil de forma profunda e cultural.
Exatamente. Quer dizer, então, eu acho que tem questão do simbólico, então o 450 anos está colocado aí como desafio, tem a questão do político, a gente precisa rever, requalificar a política como local de encontro, de negociação dos diferentes, de disputa de sociedade que a gente quer, e eu acho que tem uma terceira questão, que o Edu antecipou também, que é a disputa pelo espaço público. A gente precisa requalificar o espaço público na cidade, o papel do espaço público na cidade. O Observatório tem trabalhado muito como eixos fundamentais da nossa ação, a afirmação do direito à diferença, articulada à construção da igualdade em termos de dignidade humana, e junto com isso a gente entende que é central a construção da convivência com a diferença. Não basta, o debate não é tolerância à diferença, a gente precisa conseguir conviver com a diferença e aprender com esses encontros que a gente está produzindo na cidade, né? Porque se eu não começo a encontrar e fazer uma interação efetiva com a diferença, eu não amplio o meu sentimento de pertencimento à cidade. Tive com a presidenta uma porrada de jovem discutindo reforma agrária, questão financeira mundial, tal. Ela falou, e você? Eu e um menino do Capão Redondo. Eu falei, a gente está morrendo. Se eu não conseguir manter a juventude da minha comunidade viva, não tem como eu discutir mais nada. Não tem como discutir mobilidade. Eu quero uma política pública de segurança que realmente funcione na minha região. O meu ponto de vista é esse, é o ponto de vista do dia a dia, tá ligado? De quem está vivendo isso, quem está passando por isso. E quem sonha. Porque se a gente não sonhasse, a gente não estaria nem aqui discutindo isso, brother. Vamos abrir. Beleza, vamos abrir. Era isso, cara. Vamos abrir o bate-papo. Pegar a frase que o delegado falou. A nossa polícia é violenta e corrupta, ponto. Acho que o desafio da gente é como é que a gente moderniza, democratiza e desmilitariza a polícia militar. Acho que isso é um discurso que está na pauta. E aí a gente acho que tem um instrumento hoje, uma discussão que foi levantada, que é da PEC 51. Então, queria que a gente ouvisse a impressão de vocês sobre PEC 51. Adianta desmilitarizar a PM, uma vez que todo o sistema de segurança, o judiciário, o Ministério Público, a sociedade está militarizada. A PEC 51 é um pacotão, né? Tem coisas boas ali, outras não tão boas, polêmica, cada um tem sua opinião, eu até sou a favor, com ressalvas. Sabe qual é a chance dessa PEC ser aprovada no Congresso Nacional? É remotíssima. Essa polícia, militarizada ou não, ela funciona mal para você, meu amigo, para mim, para a galera, para a turma que está lá, ela funciona bem demais, malandro. A questão em si de desmilitarizar ou não, assim, desmilitarizar não é a PM, a Polícia Civil é militarizada ideologicamente, o Estado é militarizado, a sociedade, pela introjeção do medo, ela quer resposta militarizada, tá entendendo? E você só vai desmilitarizar o sistema como um todo, polícias, Ministério Público, Judiciário, né, o próprio, a partir da mudança de pensamento da sociedade. O governo federal assinou um convênio com o governo municipal, o governo de Nova Iguaçu, para adesão ao Juventude Viva. E a partir daí, o governo municipal passou a não dialogar mais com a gente, sociedade civil, para realizar esse mapeamento, começou a fazer por conta própria. E o nosso medo seria o seguinte: como outras vezes já foram feitos, vão construir mais pista de skate, aonde já tem pista de skate e onde a juventude não anda de skate. E em outros locais onde o índice de violência é altíssimo, nada será feito, entendeu? Então, assim, a gente tenta fazer, mas o próprio governo freia. O grande problema que a gente tem, que eu tenho em Nova Iguaçu hoje, é isso, é falta de diálogo com o governo. Mais uma vez, o delegado está certo, é tudo uma questão política. O Estado está lá, mas a política é completamente contrária a nós. É isso. Beleza. Raquel, você está corretíssima no mapeamento da questão dos homicídios, no estabelecimento de metas. A Secretaria de Segurança sabe disso tudo. E há quanto tempo?
A gente sabe disso tudo. A questão é que não é prioridade. A prioridade é a cidade olímpica, hoje. Entendeu? Saber, sabe. Então, a possibilidade de jovens da SPOC, do Observatório, que participam desses projetos, a possibilidade desses meninos serem mortos ou mortas, ela é menor do que o menino que está lá ainda sem informação. Isso, um policial me explicou num curso que eu fiz. Ele falou, quando a gente tem essa informação, quando a gente tem essa postura, essa cara de direitos humanos, eles não querem se meter com a gente porque eles não querem ter problema. E aí a gente começa a desenvolver estratégias que a gente descobre que a informação é uma arma. E essa informação, ela precisa ser multiplicada. E por isso que a Maré é uma referência, um referencial que eu uso lá em Senador Camará, em Vila Aliança. Ações como a Maré desenvolve há muitos anos, amenizam ou minimizam muitas coisas ruins de violações que acontecem, mas aconteceram muito mais. A gente está chegando, se potencializando, e a gente está enxergando não como voz, não como vez, como a gente sempre fala, paz com voz e sem medo. É isso que a gente acredita. Muito obrigado. Mas aqui, o que a gente discutiu e dividiu são coisas que estão nesse jogo, que pode parecer macro, gigantesco, insolúvel, mas que no fundo mora na pequena fronteira do coração de cada um de nós. Talvez seja aí que a gente esteja traçando a real batalha a ser traçada entre o íntimo e o intimidador. Muito obrigado.